Bom dia, pessoal! Que legal! Olha só, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre família e por que família muitas vezes é tão complicado. Por que é tão fácil amar o vizinho? Por que é tão fácil amar os amigos? E dentro de casa nós temos essa dificuldade toda. Esse é o nosso assunto do dia. Então, vamos ver se vai fazer sentido para ti, mas eu tenho certeza que vai. Todos nós temos desafios dentro de casa. E é parte, muitas vezes, da vida que nós vivemos, viver esses desafios. Então, eu já tenho as minhas anotações aqui, eu vou esperar um pouco mais para que as pessoas recebam a notificação e possam entrar para nos assistir, beleza? Então, aproveita aí, se você está entrando agora, corre na cozinha e pega um café que dá tempo, viu? Eu já peguei o meu. Eu não estava esperando, quando eu criei o grupo, que tanta gente iria participar. Então isso é muito legal. Muito, porque temos mais de 300 pessoas que de ontem para hoje entraram no grupo. Isso é muito bacana. E o vídeo vai ficar aqui o tempo todo para você assistir a hora que você quiser. Bom dia, Andréia, bom dia, Ariadne, bom dia, Cíntia. Quem for entrando aí, me dá bom dia para mim saber quem está aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre família e por que Gianine de Caxias, um beijo para Janine. Gianine, perdão. Bom dia, Cíntia. Ah, que saudade da Cíntia. Bom dia, Ana. Tudo bom? Ariadne, bom dia. Quem mais está aí? Hoje, gente, nós vamos falar sobre família. Bom dia, Sérgio Hack. Tudo bom, querido? Bom dia, Marcinha. Ó, Marcinha de Curitiba, que saudade. Tô indo para aí, Marcinha. Rita, bom dia. Bom dia, Camila. Que legal. Nós vamos esperar mais um minutinho, gente, para que as pessoas recebam a notificação. Que muitas não recebem, tá? Aliás, elas recebem, mas o Face demora. Bom dia, Michael. O Michael voltou. Bom dia, querido. Tudo bom? O Face às vezes demora. Gente, aqui é cedo pra caramba, vocês não têm noção. Aqui é 5 da manhã, aqui é 5:30 da manhã. Eu acordei faz meia hora, só consegui pegar o café na cafeteira, escovar os dentes e entrar aqui no escritório. Desculpa, então. Mas ou eu faço esse horário, ou eu não consigo fazer por causa do fuso horário no Brasil. E daqui a pouco, amanhã eu tenho que ir pro hospital, e amanhã as coisas ficam muito corridas, né? Então eu pensei, não, eu acordo às 5, faço o que eu tenho que fazer, e assim eu coloco o meu dia todo em ordem. Tá sendo muito legal. Ai, peraí. Oh, shit. E tá sendo muito legal acordar cedo assim. Eu sempre acordo cedo, mas nunca tão cedo. Mas agora pelo menos eu tenho motivo. Bom, gente, vamos começar na nossa conversa hoje. Uma coisa interessante é, se alguém de vocês tiver uma pergunta, ok, e quiser fazer a pergunta ou fazer o comentário ao vivo, pode clicar aqui e pedir para entrar na câmera comigo, aí eu clico aqui, nós dois compartilhamos a tela, e você pode fazer tua pergunta e pode fazer teu comentário, mas daí fica ciente de que você vai aparecer na imagem com todo mundo, tá? Ou você pode simplesmente digitar, beleza? Então a galera tá entrando. Fazer o seguinte, gente, quem tá entrando agora, me dá uma ajuda, a galera que tá aí. Eu vou correr na cozinha e colocar mais café pra mim, tá? Enquanto as pessoas entram. Eu convido você a fazer o mesmo. Se você não tem café, açúcar ou água, corre ali e pega um cafezinho. Eu só vou na cozinha agora pegar mais café, mas é questão de 30 segundos. Eu já volto.
Eu fiz até um... Aqui, ó. Galera, pronto, voltei. Bom dia, Milton. Meu joelho. Bom dia, Margarete. Bom dia, galera que tá aí. Vamos começar nosso papo então. Olha só, hoje nós vamos falar sobre família e por que muitas vezes é tão complicado. Porque, o que a Grazi disse? A Grazi, oi, Dan, lembra de mim do Congresso de Apometria? Lembro sim, Grazi, que legal. Eu estava estudando apometria ontem à noite aqui. Que bacana. Mas olha só, gente, por que é tão complicado o relacionamento dentro de casa? E muita gente se questiona isso gera muita culpa, gera muita dúvida, porque parece, não só parece, mas é mais fácil nós nos darmos bem com estranhos. Lembra que eu não estou generalizando, tá? Eu estou apenas usando o caso mais dramático e mais negativo como exemplo. É óbvio que tem famílias que fluem muito bem, é óbvio que tem famílias que não há muito drama, não há muitas, mas dizem que há, não conheço, ok? Mas a grande maioria das famílias que eu conheço, que a gente chama de normais, elas têm muito drama. E é muito mais fácil nós gostarmos e nos darmos bem com os amigos, ok? Muitas vezes com estranhos, com colegas de trabalho, com os vizinhos, do que dentro de casa. Parece que nós somos as pessoas muito melhores, olha só que interessante. Parece que nós somos pessoas muito melhores longe da família. Parece que quando a gente entra em casa, entra no ambiente familiar, o nosso pior, o nosso lado mais ruim, digamos assim, mais dificultoso, não, mais challenge, ele se torna mais aflorado. E muitas vezes isso acontece, a gente se sente muito mal, e a gente até fala, cara, como é que eu consigo, eu faço, por que eu não me controlo? Tem essa outra questão também. A gente não se controla muito bem junto da família. Ou seja, qualquer coisa faz com que a gente exploda, qualquer coisa faz com que tu seja grosseiro ou grosseira. Obrigado, Josi, um beijo. Qualquer coisa faz com que você não consegue ter a mesma paciência com a família, com que você tem na rua, com os amigos, com os estranhos, com os colegas e assim por diante. Por que isso? Porque a dinâmica familiar é um desafio muito grande. E para ajudar a gente a entender isso, eu preparei um gráfico aqui, à mão mesmo, agora há pouco, depois eu mostro, e eu vou usar uma escritura que Mateus, no Novo Testamento, ele ensina, e vou usar na Bíblia, e vou usar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender um pouquinho melhor. Bom dia, Sérgio, tudo bom, querido?
porque essa dinâmica. E para mim sempre foi muito complicado. Bom dia, Fran. Sempre foi muito complicado porque eu me sentia muito culpado. Eu dizia, cara, como é que eu posso ser tão legal? Olha só, como é que eu posso ser tão legal com todo mundo? E dentro de casa eu sou grosso, sabe? Principalmente com a minha irmã, a pobre da minha irmã, ela que mais paga o pato, a Joyce, é que eu mais convivo com ela. Hoje em dia já faz, eu acredito que faz quase um ano, que o nosso relacionamento, ele está muito melhor, desde que eu aprendi o que eu vou conversar com vocês. Bom dia, Eunice, bom dia, Lenilce, sejam bem-vindas, queridas. Bom dia, Fábio, que legal, todo mundo entrando. Depois que eu aprendi o que eu vou conversar com vocês agora, meu relacionamento em casa é outro. Sabe, nós não brigamos mais, nós não nos explodimos mais, nós não somos mais explosivos, nós não somos mais grosseiros. Quando a gente vê que vai acontecer, a gente muda a frequência, a gente faz alguma coisa. E foi muito revelador. Me ajudou muito, trouxe um entendimento dentro da nossa família por que essa dinâmica é tão complicada. Porque, novamente, é mais fácil eu me dar bem com estranhos do que eu me dar bem dentro de casa. Por quê? É tão na porrada. E por que eu não consigo ser tão bom quanto dentro de casa? Ou melhor, não conseguia. Hoje eu já consigo. Depois de aprender, de entender as coisas que eu vou conversar contigo agora. Então, isso tudo está fazendo sentido para você até agora? Escreve aí se está, para que eu possa saber se a gente está entrando na mesma linha de raciocínio. Tu já te sentiu culpado por ser grosseiro dentro de casa, que não ter a mesma paciência dentro de casa que tu tem com estranhos? Eu quero ouvir de ti. Vou tomar um café enquanto você escreve aí. Porque é importante que a gente esteja na mesma página. A Andréia disse que sim, muito. Só a Andréia, gente. Todo mundo, o resto de todos nós somos perfeitos, então. A Ana Paula disse que está fazendo muito sentido. Ok, o que mais? A Leia disse, yes, tudo que você fala faz sentido sempre. Ah, Leia, não seja assim. A Fábio está falando que com o filho dela. Interessante isso, né, Fábio? E aí com o filho é pior ainda. Porque tu tem aquela pressão de mãe, né? Meu Deus, eu tenho que ser uma mãe melhor. A Ariadne concorda. Às vezes com filho é terrível. Às vezes com irmãos é mais fácil. Mas com filho, com pai e mãe é muito mais complicado. E a dinâmica, às vezes, gente, é muito mais intensa com os filhos. Entre pai e filho. Muito mais intensa. E daqui a pouco vai fazer mais sentido para ti. O Milton também disse que faz sentido. A Elza disse, quando a gente se doa por inteiro para a família... Como é que é? Eu tenho que levantar. Quando a gente se doa inteiro para a família e leva chute, por que será? Daqui a pouco tu vai entender, Elza. A Rita disse que sim. Com a minha mãe, a Tati disse que sim. Faz muito sentido. Geralmente temos mais paciência com gente de fora do nosso ciclo familiar. Geralmente, Tati, tu tem razão. E daqui a pouco... Deixa eu ver quem é que falou. A Elza. Elza, daqui a pouco tu vai entender, Elza. Vamos ver se vai fazer sentido para ti. Mas vai, com certeza. Bom, vamos lá, então. Caraca, esse café tá muito bom. Para que a gente entenda o seguinte... Amanhã eu vou ter que colocar uma mesinha na minha frente. Eu tenho tanta mesa nessa casa que eu não tenho noção. E onde eu preciso agora eu não tenho. Eu não quero derramar café aqui no carpete. Espera aí. Papai Noel, dá licença aí. Tu não vai poder ficar aí mais. Pronto. Amanhã eu coloco uma mesa aqui na frente. Ainda estou me acostumando com isso. A Eunice disse que ela é da paz, muitas vezes demais. Às vezes precisamos ser mais firmes. Querida, tu sabe disso, nós já falamos sobre isso no Mudança Positiva. Tu precisa estabelecer limites. Por causa dessa dinâmica que eu vou explicar para vocês agora, que vai fazer muito sentido, é muito importante que tu estabeleça limites, até onde a pessoa pode vir. Lembra? Eunice e amor, tu lembra disso? Lembra? Eu sempre falo da Constituição brasileira, o que ela nos ensina?
que a minha liberdade termina onde começa a tua, que a tua liberdade termina onde começa a minha. E é meu trabalho, é minha responsabilidade deixar claro até onde alguém entra no meu espaço. Porque se eu não estabelecer esse limite, as pessoas vão entrar e vão caminhar em cima de mim. Especialmente se tu é todo bonzinho que nem a Eunice, ok? Tem que se educar as pessoas de como elas devem se relacionar contigo. Muito importante. Eu posso ficar aqui um dia inteiro contando histórias e dinâmicas minhas de momentos que eu tive que ensinar as pessoas, muitas vezes com rigidez, com firmeza, até onde elas entram no meu espaço. Beleza? Mas vamos voltar aqui. Olha só. Primeiro tem o seguinte, a gente tem que entender, para a gente entender o que acontece, nós precisamos entender sobre família. Sabe? O que é família? Nós temos uma ideia muito romântica de família. Bom dia, Ivana! Oiê! Beijo! Então, família, existem dois tipos, ok? Existe o parentesco corporal, que é a família que nós conhecemos aqui, e existe o parentesco espiritual. Um não tem nada a ver com o outro. Algumas vezes tem, mas da grande maioria não. Olha só o que eu encontrei aqui, ó. Eu vou ler, tá? Os laços de sangue não estabelecem, olha só, os laços de sangue aqui da Terra, eles não estabelecem necessariamente os ligamentos entre os espíritos. O corpo se origina do corpo, mas o espírito não se origina do espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que nós conhecemos como família aqui na Terra é só família aqui na Terra. Não necessariamente vai ser nossa mesma família no mundo espiritual. E às vezes isso é muito choque. Muitas vezes é, mas não necessariamente é na mesma posição. Meu pai na Terra é meu pai espiritual. Minha mãe na Terra é minha mãe espiritual. Não. Não tem isso. Na maioria das vezes não. Mas diz o seguinte, olha só. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes muito próximos, são muitas vezes espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores. No entanto, pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem em seu antagonismo na Terra. As verdadeiras ligações de família não são, portanto, as da consanguinidade, ou seja, de sangue, mas da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após suas encarnações. Segue-se assim que dois seres, olha só que interessante, segue-se assim que dois seres, filhos de pais diferentes, podem ser mais irmãos do que se fossem pelo sangue. Eles podem se atrair, se procurar, se divertir juntos, ao passo que dois irmãos de sangue não conseguem fazer o mesmo. Olha que interessante. Olha que interessante. Vocês entenderam o que quer dizer? Eu vou resumir, tá? Então, a nossa família corporal, ela não tem uma ligação necessariamente com a nossa família espiritual. Existem casos que sim, que tem. Mas o que une a carne é o sangue. O que torna a nossa família na Terra, o que une essa família na Terra é o sangue, ok? O que conecta. Mas o corpo se origina de outros corpos. O espírito não se origina de outros espíritos. Então a ligação espiritual, o parentesco espiritual, ele não é de sangue, ele é de simpatias. Isso não é simpatia que a gente faz nas esquinas, não. Ele é de simpatias no sentido de coisas que são parecidas, vibrações, pensamentos, as nossas tribos, os nossos amigos que a vida nos presenteia, que parece que a gente conhece muito tempo e a gente acabou de conhecer. Por quê? Porque é por pensamento, é por vibração. Os espíritos se conectam dessa forma. Então, a família espiritual, ela é conectada por pessoas parecidas, por pessoas que vibram na mesma frequência,
e têm pensamentos muito semelhantes. É por isso que a gente se sente atraído por estranhos, mas que pensam parecido com a gente, e a gente rejeita muitas vezes aqueles que têm o nosso parentesco de sangue. E eu vou explicar agora por que acontece essa rejeição. Mas antes disso eu quero continuar lendo aqui. Olha só. Existem dois tipos de família. Famílias por laços espirituais e família por laços corporais. Existe uma escritura muito mal interpretada, olha só, no Novo Testamento. E ela tá, eu separei aqui, ó, ela está em Mateus. Quem registrou isso foi Mateus. E o Mateus registrou isso de uma forma muito interessante, porque Cristo estava pregando para um grupo enorme de pessoas num templo, se eu não me engano, e a família dele chegou lá. Chegou a mãe e chegaram os irmãos e as irmãs. E Cristo tinha, até isso gera algum tumulto muitas vezes, mas Cristo tinha 4 irmãos e várias irmãs. Então a família era grande. Naquela época não eram famílias pequenininhas, as famílias eram grandes. Então Cristo tinha irmãos, ele tinha 4 irmãos e algumas irmãs. E Mateus registrou que Cristo estava pregando, isso está, deixa eu encontrar, eu anotei aqui, isso está em Mateus 12, a gente vai ler do 46 ao 50. Então o que acontece? Quando ele estava falando sobre, isso era num sábado, isso era no dia do Senhor lá, e Jesus estava curando naquele dia, e ele estava lá ensinando, né, nesse templo, e a mãe e os irmãos de Cristo chegaram e falaram, a gente quer falar com Jesus. E mandaram chamar ele. Um dos apóstolos chegou e falou, Senhor, a sua família está ali fora. E ele falou uma coisa muito interessante, ele ensinou algo muito interessante sobre isso que eu estou falando agora, de quem é a nossa família verdadeira. Isso gera muito tumulto, algumas pessoas não entendem muito bem o que ele quer dizer. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu ler do 46 ao 50. Ele diz o seguinte. Pronto. A mãe e os irmãos de Jesus, diz assim. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos. As irmãs não estavam, desculpa. Pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem conversar contigo. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e eis aqui meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que interessante. E muitas pessoas não entendem, achando, velho, Cristo renegou a mãe dele, a família dele, que negócio é esse? E na verdade ele estava ensinando uma lição muito grande ali. Como sempre, ele estava sempre aproveitando os momentos para ensinar. Ele estava dizendo que aquelas pessoas que tinham pensamentos muito semelhantes a ele, atitudes muito semelhantes a ele, estavam se esforçando para vibrar na frequência que ele vibrava, esses sim eram seus irmãos, e esses sim eram suas irmãs, sua mãe, seu pai e assim por diante. Então, eu acho isso muito interessante, porque de forma alguma ele rejeitou a família dele, mas ele quis ensinar de que aquelas pessoas que estavam ali naquela vibração são a família espiritual dele. E é por isso que muitas vezes, gente, nós encontramos pessoas na rua, nós fazemos novos amigos, e primeiro parece que a gente conhece eles há anos. Segundo, parece que a gente não consegue viver longe deles. Parece que a gente se sente em casa na presença deles. Sabe por quê? Porque eles são, sim, nossa família espiritual. Lembre-se, existem 2 famílias, a família ligada por sangue e a família ligada por espírito. E muitas vezes, essa família que é ligada por sangue também é a nossa família espiritual. Mas dentro dessa família, existem alguns dilemas, existem alguns sufocos, existem alguns desafios. Daí agora eu entro na parte mais interessante, que, por exemplo, até Cristo tinha hostilidade, sabia? Os irmãos e as irmãs dele também tinham muito atrito com ele. Eu encontrei isso, achei muito interessante, quem registra isso é Marcos, no Evangelho de São Marcos, ele fala sobre
a hostilidade dos irmãos e irmãs de Cristo para com ele. Então, até ali dentro, até naquela dinâmica, até na família de Cristo, tinha esses desafios. Olha que interessante. Mas daí a pergunta que fica agora é: por que esses desafios? Para que a gente comece a ter mais consciência do que está acontecendo, a gente precisa entender o porquê esses desafios. E é o seguinte: a experiência tem mostrado que esses relacionamentos desafiadores que nós temos dentro de casa, eles são, na verdade, uma forma de nós progredirmos. Quando a gente olha para a nossa história aqui na Terra, a gente descobre que nós nem sempre fomos todos bonzinhos, assim, porque a gente sempre se acha muito bom, né? A gente sempre se acha muito bonzinho, muito querido, muito amável, não sei o quê. Mas nem sempre a gente foi assim. Nós estamos aqui na nossa melhor versão, aqui na Terra. Eu sei que as pessoas adoram dizer que antigamente que era bom, a gente adora imaginar que em outra vida nós somos príncipes, princesas, reis, que a gente era o cara, né, na outra vida. Papinho, gente, a gente não era melhor do que a gente é agora, desculpa. Nós não éramos melhores. Nós não vibrávamos numa vibração melhor. Nós não tínhamos atos melhores do que nós temos agora. Essa é, sim, a nossa melhor versão. E eu nunca escutei isso de ninguém, mas eu sinto isso. Sabe por quê? Porque faz sentido. É lógica. O plano de Deus é progresso. Falei sobre isso ontem. Quando é que nós nos desequilibramos? Quando nós não estamos progredindo. Então, se o plano de Deus é progresso, se o plano da vida é progresso, isso quer dizer que nós estamos progredindo. Se nós estamos progredindo, quer dizer que nós estávamos aqui. E agora nós estamos aqui. Quer dizer que agora é a nossa melhor versão. Não há regressão no plano de Deus. A progressão, ou seja, progresso, nós sempre vamos para esse lado, nós não fazemos isso, não, nós fazemos isso e paramos, nós fazemos isso e paramos, ou nós não paramos, nós só continuamos. Mas esse é a lei de Deus. O que a Eunice disse? Apesar de crenças diferentes, eu percebo a família como um grande projeto de Deus, projeto de amor, respeito e afeto. A família também pode ser a igreja, no templo, mas a vivência comunitária, sem dúvida alguma. E como eu falei no início, Eunice, eu estou fixando mais nesse ponto, mas não estou generalizando, tá? Existem famílias sim que são super harmoniosas, mas eu não terminei minha explicação ainda, peraí. Então, como nós nunca fomos tão bons quanto nós somos agora, e agora nós somos sim a melhor versão que nós fomos em toda a história, aqui na Terra, tá? Porque aqui na Terra é outra história. Aqui nós somos a melhor versão até agora, nós estamos sendo nesse momento. E por que nós temos esses desafios? Porque, gente, no passado, como nós não fomos tão bonzinhos assim, nós fizemos muito mal para muitas pessoas. E muitas pessoas fizeram mal para a gente. E não há nada mais forte aqui na Terra, nada mais forte do que o laço familiar. O exemplo disso é que a gente briga muito, a gente discute, a gente machuca, a gente é machucado. No outro dia a gente já está conversando. Faz isso lá fora. Esse teu amigo que a gente se conecta tanto, esse nosso amigo espiritual, que a gente se conecta, essa nossa família espiritual que a gente se conecta tanto. Deixa essa pessoa te dar meia dúzia de coisas, se te tratar super mal, tu manda merda. Tu não quer mais saber dessas pessoas. Mas dentro de casa tu faz o mesmo. Só que no outro dia tu já está conversando com as pessoas. Por quê? Porque existe uma dinâmica muito forte, que é a família, que é o laço sanguíneo. Aqui na Terra ele é muito forte, muito forte. E é por isso que Deus coloca espíritos que têm os desafios um com o outro, atritos, muitas vezes de outros momentos, para viverem juntos e encontrar um momento de tranquilidade ou de neutralidade. Eu vou focar aqui na neutralidade, tá? Porque é mais do que eu quero falar. E eu fiz um gráfico para mostrar o que é essa neutralidade. A neutralidade é o seguinte: se você vem de outra vida, de outro momento, onde você machucou alguém, você matou alguém, você feriu alguém, você fez muito mal para alguém, ou essa pessoa fez para você,
E esse ódio ele se estende. E ao você entrar aqui na Terra, quando nós entramos num corpo, quais são as memórias que são acionadas? As memórias desse corpo, ok? Não desse corpo, mas de todos os outros corpos que nós tivemos, as nossas memórias terrenas, elas são acionadas. Mas elas são acionadas através de instinto. Por isso que nós temos esse instinto, às vezes, de querer bater, querer brigar, querer xingar, querer ser grosseiro, explosivo com as pessoas da nossa família. Porque esse instinto de que nós tivemos muito atrito no passado, ele vem à tona. E aqui ele fica muito gritante. Então o que acontece? Eu fiz um gráfico para isso. Eu não tenho como falar nada sem usar meu exemplo, gente. Ainda bem que não tem ninguém lá de casa assistindo aqui, tomara que nem entre. Por quê? Porque senão vocês vão ficar bravos comigo. Mas não tem como eu ensinar sem usar meus exemplos. E lá em casa é um grande desafio. Nós somos 11. E nossa dinâmica familiar é muito complicada. Hoje em dia não mais. Mas ela já foi um inferno. Gente, ela foi um inferno. Eram brigas. Era miserável. Nós vivemos num inferno por muitos anos. Hoje, graças a Deus, é tranquilo. Nós desenvolvemos esse entendimento de que tudo isso aconteceu por uma razão e se tornou mais leve. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão depois eu vou ser excluído da família, tá? Então vou deixar por aí. Eu gostaria de entrar em detalhes, mas não vou, em respeito à minha família. Minha vontade é entrar em detalhes, mas não vou me comportar. Mas o que acontece? Uma coisa que eu aprendi lá em casa, no nosso convívio familiar, é que ser neutro é melhor do que ser negativo. Eu vou explicar. Eu fiz um gráfico rapidinho agora de manhã. Faziam 3 minutos que eu tinha acordado, então perdoe meu gráfico. Dá pra ver aí? Aqui, ó. Dá pra ver, né? Não consigo ver daí. Pronto. Dá pra ver? Opa, dá aqui, que eu preciso enxergar também. Pronto. O gráfico que eu fiz aqui é o seguinte. Eu quero que vocês imaginem que essa linha no meio, aqui, onde é que é meu dedo? Mais fácil assim. Essa linha aqui é a neutralidade, ok? O que é neutralidade? Eu não tenho sentimento de ódio, mas também não tenho sentimento de amor por aquela pessoa. Mas eu encontrei o ponto neutro. O que é? Eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Mais 1, mais 2, mais 3. Esse mais, nessa escala, são pensamentos positivos. Como, por exemplo, carinho, amor, compreensão e assim por diante. Do outro lado da barra, eu coloquei os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. O que são os negativos? É o ódio, é a raiva, é o nojo, é a explosão e assim por diante. Muitos de nós, quando estamos dentro da nossa família, ok? Não todo mundo, não estou generalizando, tá? Nós temos uma facilidade muito grande para termos esses sentimentos negativos. Nessa escala é menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Lá em casa foi assim por muito tempo. Até, agora eu posso contar a minha experiência pessoal. Meu pai, ele era um alcoólatra. E ele batia na mãe quase todos os dias. Então eu lembro disso. Eu era o mais novo quando ele se matou e eu tinha 11 anos. Mas eu lembro dele bater na mãe. Porque era quase todos os dias. E eu sentia muito nojo dele. Eu coloquei nojo aqui porque eu sentia nojo do meu pai. Nojo. Eu não conseguia acreditar que ele fazia aquilo com a mãe. E eu lembro que quando ele morreu, eu não senti muito assim. Eu não conseguia sentir. E eu lembro que a única coisa que eu pensava, eu tinha 11 anos, olha só que horror. A única coisa que eu pensava era, ele nunca mais vai bater na mãe. A gente vai ter paz. Eu pensava isso muito. E por muitos anos, eu carregava aquele sentimento ruim pelo meu pai. Sabe, eu não pensava nele porque eu não queria ter nojo do meu pai, porque é meu pai. Até que um dia eu percebi que eu não sentia mais nada por ele. Ou seja, eu saí do negativo, aqui, ó, tá vendo? E fui na neutralidade, aqui. E eu entendi que encontrar o ponto neutro, onde eu não sinto nada negativo, mas também não sinto nada positivo, já é positivo. Porque 0, olha só, ou seja, vamos imaginar que aqui é o ponto 0, que é neutralidade. Que 0 é melhor do que menos 1. É melhor que menos 2.
que há amor em 0, mas não há amor em -1. Quando eu entendi esse gráfico, e esse gráfico é uma invenção minha, tá, gente? Quando eu entendi que esse aqui é o ponto neutro, e o ponto neutro em relação a esses desafios, ele é positivo, porque até então eu achava que era negativo. Eu achava que eu era obrigado a amar meu pai, mas eu não conseguia. Imagina, ele machucava a minha mãe. Ele fez tudo o que ele fazia. Depois eram alguns dos meus irmãos, eu achava que eu tinha que amar meus irmãos, mas eu não conseguia. Não tinha nada lá, eu tinha raiva deles, da vergonha que eles fizeram a gente passar. Bom dia, Bernardo. Da vergonha que eles fizeram a gente passar a vida toda. Aí veio esse gráfico com o presente dos céus na minha mente, de que estar aqui no ponto neutro é melhor do que estar aqui no ponto negativo. E começou a ficar mais leve. E quando ficou mais leve, sabe o que aconteceu? Eu saí do neutro, eu comecei a entrar no positivo aqui. Eu comecei a sentir pena do meu pai, que já é melhor, já é positivo, gente. Comecei a sentir empatia pelo meu pai aqui. Comecei a sentir empatia pelo meu pai. O que a Eunice perguntou? Como se deu esse processo de sair do negativo para o neutro? O processo, Eunice, foi de autoconhecimento. O processo foi de entender que essa dinâmica que eu acabei de explicar, de pensar muito sobre ela, orar sobre ela e procurar entender isso. Por que esse desafio familiar? Porque talvez em outra vida eu fiz mal para essa pessoa fez mal para mim. Talvez em outra vida, talvez eu não seja tão inocente quanto eu gostaria de ser. Talvez eu não seja tão bonzinho quanto eu gostaria de ser. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a ficar mais curioso e comecei a dizer, tá, mas por que eu tenho que viver essa dinâmica? Tanto o pai aí fora, por que o meu pai tem que ser alcoólatra, bater na minha mãe e se matar na nossa frente? Que negócio é esse? Peraí, por que eu? E quando eu comecei a questionar isso, não com pena de mim mesmo, mas curioso, as fichas começaram a cair. Entendam o seguinte, essas informações, eu já possuo elas. Eu já possuo as informações das coisas que eu vivi em outros momentos. Eu só não lembro, mas eu tenho sensações. E nem tudo é racional, gente. Na verdade, muito pouco é racional. 5%. O resto está no meu subconsciente. E às vezes, quando eu começo a refletir sobre isso e eu vou dormir, o meu subconsciente faz a parte dele. E quando eu acordo de manhã, eu estou cada vez mais próximo da neutralidade. Até que um dia eu acordei e eu senti pena do meu pai. Até que um dia eu fiquei pensando e falei, peraí, mas o meu pai, ele foi criado pelos pais dele que eram nazistas, que adoravam Hitler. Imagina que horror. Eles batiam nele de relho todos os dias. Como é que ele vai ser um pai maravilhoso, um homem maravilhoso, se tudo que ele recebeu foi ódio? Isso aqui na Terra. Agora vamos imaginar que essa versão dele aqui na Terra foi a melhor versão dele. Como é que foram as outras? Que horror! Quando eu comecei a desenvolver esse entendimento e deixar que o meu subconsciente trabalhasse, eu cheguei na neutralidade. Até que um dia eu comecei a sentir pena dele, comecei a sentir empatia. Aí eu comecei a orar por ele. Olha só que incrível. Aí um dia eu fui fazer um curso de apometria e num exercício que a gente tinha que fazer, a gente poderia trabalhar uma dinâmica familiar. E eu falei, olha, meu pai, ele se suicidou e eu tenho o sentimento de que ele está num lugar muito ruim, porque eu sinto isso. A gente poderia fazer a apometria para ajudar ele? Em 30 segundos ele estava ali. Eu vi meu pai, gente. Todo sujo, todo rasgado, desesperado, sabe? E ele começou a chorar na minha frente. E a gente trocou as roupas dele, a gente deu os comandos apométricos, trocamos a roupa dele. E ele começou a ficar mais saudável, ele começou a pedir perdão. Eu pedi para ele ser cuidado em um hospital espiritual. Bom dia, Valmir, tudo bom, querido? Que bom te ter aqui.
Então ali eu comecei a desenvolver o perdão pelo meu pai. Mas essa questão de perdoar, de amar, é trabalho. A gente tem a ideia romântica de que amor acontece. Não, gente, o que acontece assim é paixão. Isso é uma questão do cérebro. Amor exige trabalho. Amor exige dedicação. Para que eu saia nesse quadro do negativo aqui, ó, com a minha família, onde eu tenho sentimentos de raiva, de ódio, de nojo, de explosão, e vá para o positivo, que é carinho, amor, compreensão, dedicação, para que eu consiga sair de um lado e ir para o outro, a única coisa que vai me levar lá é uma palavra: dedicação. E eu gosto de falar isso para as pessoas. Eu sempre lanço o seguinte: quem ama mais? Quem cuida mais? Melhor, a pergunta é: a pessoa que cuida da outra, ela cuida porque ama ou ama porque cuida? Pensa sobre isso. Uma mãe ama tanto simplesmente porque é mãe? Não. Tem muita mãe desgovernada aí. Por que a mãe que ama tanto, ama tanto? Gente, porque ela dedica a vida dela para aquela criatura. Num relacionamento, quem ama mais? Quem se dedica mais. Não adianta dizer, não, eu estou falando amor, não estou falando paixão. Paixão é outra coisa, paixão é química. Está tudo aqui. Amor está aqui. E o que está aqui é resultado do quê? Do trabalho. Quem ama mais é aquela pessoa que cuida mais. Um alimenta o outro. Então, como é que eu consigo sair na minha escala do negativo e para o positivo? Dedicação. No meu caso foi estudo. Eu precisava entender por que eu estava na minha família. E quando caiu as minhas fichas, sabe o que eu fiz? Foi visitar a família. Foi visitar a família e foi conversar com eles. Foi explicar isso. Falei, gente, agora eu entendo. Nós estamos na nossa melhor versão. E nós precisamos fazer um esforço para sair do negativo e chegar no neutro. E quando tu chega no neutro... sério, Cris? Gente, deixa eu parar tudo. A Cris está com a família toda reunida em Brasília, tomando café e assistindo a gente. Amo vocês. Não vejo a hora de ir a Brasília e ficar aí uns dias. A Cris ofereceu pouso. Eu adoro que as pessoas me ofereçam pouso porque eu aceito. Então, não me ofereçam por educação, porque eu vou dizer sim. Brincadeira, Cris. Um beijo, querida. Um beijo para todo mundo. Para Cris, para o Valmir, para a família toda. Que legal. Então, gente, voltando aqui para a família, é dedicação. Como é que eu saio do neutro, do negativo? Olha só que interessante. O trabalho é chegar no neutro. Não se preocupe em chegar no positivo. Não se preocupe em dizer, em amar, ter carinho, ter compreensão pelas pessoas que tu tem dificuldade. Se preocupe sim em chegar na neutralidade, porque quando tu chega na neutralidade, o subconsciente ou inconsciente, ele já faz a parte dele. Faz com que as fichas comecem a cair. Sabe quando as pessoas falam, as minhas fichas estão caindo? As fichas só caem quando há conhecimento. A expansão só existe quando há conhecimento. Não tendo novo conhecimento, não há expansão. Por mais que as pessoas... Não adianta meditar a vida toda. Não. O que gera expansão é conhecimento. Conhecimento chega e ele expande. Conhecimento chega e ele expande. Se tu não estudar, se tu não aprender algo novo, nada vai chegar. Se nada chega, nada expande. É por isso que é importante, por isso que o papai e a mãe já diziam, estuda, filho, estuda. A minha mãe adorava dizer que eles podem tirar tudo de ti, mas não vão tirar o conhecimento. É isso que é interessante. A Tati perguntou, vale chegar no neutro, na indiferença, sem necessariamente conviver com a pessoa? Claro que sim, porque tu não está fazendo isso por ela. É Josi, né? A Tati, perdão, Tati. Tati não está fazendo isso por ela. Eu vou ser sincero com vocês, gente. Eu não sou essa pessoa, a melhor pessoa do mundo. Não. Eu tenho os meus desafios. E quando eu trabalhei esse gráfico aqui com o meu pai, depois com os meus irmãos,
Eu trabalhei isso não por eles. Eu vou ser sincero, eu estava me lixando para eles na época. Hoje não estou, mas na época eu estava. Eu fiz por mim, porque eu não queria carregar aquilo. Eu vou contar uma história para ti, para vocês. Especialmente para ti, Tati. Eu tinha um amigo muito querido, um dos meus melhores amigos aqui nos Estados Unidos. E foi por ele que eu vim morar nos Estados Unidos. Ele me ajudou muito, sempre fui muito grato a ele. Até que uma vez nós tivemos um desentendimento muito grande e ele fez algo muito ruim comigo. Muito, 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 muito terrível. E aquilo me causou um dano emocional e financeiro gigantesco. Talvez um dos maiores que eu tive na minha vida. Passaram-se muitos anos e eu carregava aquele sentimento ruim por ele. E eu lembro que chegou uma época que eu falei, eu não quero mais carregar isso. Então eu liguei para ele e disse que eu queria conversar com ele. Ele é muito assustado, disse que sim. E eu fui na casa dele, nós conversamos, nós choramos, nós nos desculpamos um com o outro. E eu alcancei a neutralidade. Passaram-se alguns dias e ele me ligou. Aliás, ele me mandou mensagem no Face para nós sermos amigos, eu não aceitei. Daí ele mandou mensagem para mim dizendo, tu não vai aceitar meu convite de amizade? E eu falei, não. E ele disse, não entendi, nós não somos amigos. Eu falei, não, nós não somos amigos. Eu queria apenas, olha só o que eu falei, eu queria apenas me desculpar e receber as suas desculpas, porque eu não queria mais carregar esse sentimento ruim a teu respeito. Mas isso não te torna meu amigo. Eu não tenho nenhum interesse em ser teu amigo. O que eu tinha interesse sim é encontrar a neutralidade contigo. Mas de forma alguma eu quero ser teu amigo novamente. E bloqueei. Algumas pessoas diriam que eu fui... O que é isso? Eu falei, não, eu estou sendo eu. Eu estou sendo sincero, verdadeiro e honesto com os meus sentimentos. Eu não queria ter sentimentos de ódio por ele. Mas eu também não tenho necessidade de ter sentimentos de amor por ele. Talvez um dia eu tenha, mas no momento não. Eu não vou forçar. Porque isso inconsciente tem que trabalhar. Nós não seremos amados por todo mundo. Nós não temos condições de amar todo mundo. Existem desentendimentos, mas eu não quero ter ódio. Então, se eu encontrar a neutralidade, para mim, a neutralidade é positivo. E mesmo que eu não conviva com essas pessoas, eu quero encontrar a neutralidade, porque é vibração, Tati, a gente está conectado. Daqui a pouco a pessoa está lá, se você não resolve isso, mandando ódio para ti, tu não quer isso. Tu quer que as pessoas, tipo assim, me mande amor ou não me mande nada. Eu tô nessa, sabe? Me mande amor, se não tem amor, não me mande nada. Isso é a lei da neutralidade. Até eu tenho que escrever um livro sobre isso. A lei da neutralidade é essa. Para mim faz muito sentido, e como a Elza disse, esse sentimento cansa a gente. Claro que cansa. Por isso que tu tem que encontrar o ponto neutro. Quando tu encontra um neutro, o inconsciente começa a trabalhar. Vou dar uma dica, tá? Digamos que você tem um ódio por alguém, um desentendimento com alguém. Eu não quero falar em ódio só hoje, tá, gente? Daqui a pouco eu termino num note bem legal. Mas digamos que você tem um sentimento difícil por alguém. Tu pode fazer o seguinte, quando nas tuas orações, tu pode mentalizar essa pessoa e dizer, fulano, eu te perdoo. Eu te perdoo por ter me machucado, eu te perdoo por ter mentido, te perdoo por ter me roubado, eu te perdoo por ter me machucado, me perdoe por eu ter feito isso, me perdoe por eu ter sido grosseiro contigo, me perdoe se eu te machuquei, me perdoe. Mentalize. Aí, o que acontece? Essas ondas vão, gente. Essas ondas vão e chegam na pessoa, chegam no inconsciente da pessoa. E daqui a pouco essa pessoa começa ela começa a chegar num ponto neutro contigo. O próprio Senhor, o próprio nosso Salvador, o próprio Mestre Jesus, ele disse que nós somos muito mais do que nós pensamos ser. Que há muito mais mistérios entre os céus e a terra de que nós imaginamos. E esses mistérios é muita coisa, e um deles é essa conexão que nós temos com as pessoas, mesmo elas distantes. Essa semana ou na próxima semana eu vou fazer uma live explicando o que quer dizer estar conectados. Por que todo mundo diz, nós estamos conectados? Todos nós estamos conectados.
E quando eu explicar para você, falar sobre isso, vai fazer sentido porque essas conexões, sabe, de pensamento funcionam, porque nós estamos conectados. E o exemplo que eu vou mostrar, que eu vou contar para ti, tu vai pensar, caraca, faz todo sentido. Como que a gente está falando hoje? Como que a gente está falando? Nós não temos entendimento sobre todas essas coisas. A Cristina disse, como podemos ajudar outras pessoas? Tenho este problema em minha casa. Minha filha e o pai, só que os dois não tentam melhorar. Cris, entenda o seguinte. Eu recebi essa mesma pergunta de alguém lá de casa. Não posso falar o nome, senão eu apanho quando eu for para o Brasil. Mas eu recebi a mesma pergunta. E a resposta que eu dei é a resposta que eu vou te dar. Já está melhorando. Eu sei que parece louco o que eu vou dizer, mas Cristina Vieira já está melhorando. O simples fato de pessoas da nossa família viver sobre o mesmo teto e não se matar, não se bater, não se agredir fisicamente já é um progresso. Porque lembra, essas dinâmicas familiares elas vêm de muito tempo e de muitas histórias. E às vezes já há progresso. Mas eu vou te dizer o que tu poderia fazer. É um pouco louco, tá? Agora um monte de gente sai do grupo, mas é o seguinte. À noite, quando tu for dormir, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinava isso, nas entrelinhas. Nosso corpo descansa, Cris, mas nosso espírito não. O nosso espírito não tem necessidade de descanso. Nosso corpo físico tem. Então, todas as noites, enquanto o corpo descansa, nós vamos para esses muitos mundos que o Senhor Jesus Cristo disse. Essas muitas moradas. E nesses muitos mundos nós fazemos muitas coisas e uma delas nós aprendemos. O que eu vou te pedir é o seguinte. A partir de hoje à noite, antes de tu dormir, faça as tuas orações, faça as tuas meditações e fale o seguinte. Diga, pai, mãe, olha só. Eu quero pedir uma ajuda. A minha filha e o meu marido, como vocês sabem, eles têm muitos desafios aqui na Terra. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu não gostaria que eles saíssem dessa vida terrena com esses desafios. Afinal de contas, somos família. E nós viemos aqui como família para vencer esses desafios e para sermos unidos, para sermos felizes, para vivermos bem essa experiência. Nenhum de nós veio para a Terra para ser infeliz e para viver em brigas. Não. Acontece. Tudo bem que acontece. Mas eu sinto que é nosso trabalho resolver isso. Diga isso. Convença nosso Pai Celestial. Convença nossa Mãe Celestial. Convença Cristo. Convença os anjos, os teus amigos espirituais que tu precisas de ajuda. Convença eles. Sabe? E fale. E eu gostaria que essa noite, se possível, o meu marido e a minha filha e eu fôssemos levados, ou apenas os dois, ok? Ou vocês três, fôssemos levados para um lugar seguro, para que houvesse entendimento e nós começássemos a trabalhar essas diferenças. Faça isso, Tati. Eu te garanto que vai começar a melhorar. Talvez não melhore de um dia para o outro, mas de uma semana para outra vai melhorar muito. Sabe por quê? Porque ao invés à noite de cada um ir para um canto, os espíritos, vocês vão para o mesmo lugar, vão aprender juntos. Vão aprender juntos. E aí ao acordar de manhã, vai ter menos antipatia, porque vocês passaram a noite conversando sobre aquilo. Lembra? O 5% consciente, que é o que nós temos, nós somos, não vai lembrar disso. Mas os 95% do inconsciente, do subconsciente, vai lembrar. Vai estar vivo. Aí eles começam a se olhar com mais carinho, começam a se olhar com mais amor, começam a se olhar com neutralidade e daqui a pouco se transforma em amor, daqui a pouco se transforma em respeito, em carinho e assim por diante. Eu te garanto, te faço uma promessa aqui, eu te garanto, Tati, que se você fizer isso todas as noites por 30 dias, vai ter uma mudança gigantesca na tua família. Eu digo isso porque eu faço isso, eu vivo isso e funciona para mim. E se funciona para mim, funciona para ti, funciona para o José, funciona para o Pedro
e assim por diante. Faz sentido para ti? Mesmo que não faça, pensa sobre isso, ore sobre isso, pergunte a Deus sobre isso. Tenho certeza que vai fazer sentido. Talvez aqui não, mas aqui vai. E eu não estou falando com aqui, eu estou falando com isso aqui. Beleza? Deixa eu ler alguns comentários. A Magda disse, com a tua explicação percebo que estou nessa neutralidade e está sendo muito importante te ouvir, pois eu estava me culpando. Agora com a tua explicação já vejo diferente. Não se culpa, Magda, porque já houve progresso. Tá vendo que interessante? A Eunice disse, Dan, o Pai sabe de tudo, mas precisamos pedir a Deus, nos abrir para Ele sem esconder nada. Engraçado isso, né, Eunice? Ele sabe de tudo, mas a gente tem que ir lá e tem que falar, e tem que convencer, e tem que explicar o que tu quer, tem que dar detalhes, e tem que dizer, pai, eu preciso disso por causa disso, disso, disso e disso. Eu acho muito interessante isso. Obrigado, Cris. O que mais entrou aqui? Ó? A Elza disse, foi uma bênção na minha vida o dia que conheci você, mesmo não conhecendo pessoalmente. Tudo bem para me ajudar. Gratidão, Elza. Obrigado pelo carinho, querida. A Cissa disse, faz todo sentido, eu não conhecia esse gráfico, mas toda vez que eu sinto raiva de alguém que me causou mal, eu busco a neutralidade, porque não quero sentir raiva ou ódio. Porque esse gráfico aqui, gente, ele não é meu, ele é do universo. Surgiu na minha mente há algum tempo atrás. E lembra, todos nós temos esse conhecimento. Esse é um conhecimento universal, conhecimento da vida. Alguns acionam. É por isso que muitas vezes coisas que a gente está falando, eu adoro coraçãozinho, né? As coisas que a gente está falando começam a fazer sentido. Por quê? Porque as fichas começam a cair, gente. Porque o que a gente está falando aqui, nada é novo. A gente já sabe disso. O nosso 95% de inconsciente sabe que nós somos espíritos. Sabe por quê? Dessa nossa dinâmica complicada. A Cissa disse, eu preciso disso para trabalhar essas questões com meu filho. Às vezes parecia que ele tinha muita raiva de mim. E Cissa, querida, provavelmente tinha, ou provavelmente tem. Por quê? Por questões de outras dinâmicas. Sabe o que tu pode fazer? Olha só, vou dar uma dica, veio agora, tá? Eu não sei a idade dele, mas se ele for bebê, ou se ele for criança, e quando ele estiver dormindo, coloca a mão nele. Coloca a mão nele, conversa com as células dele, conversa com o inconsciente dele. E fala, filho, talvez eu tenha te magoado em outro momento, me perdoa, eu te amo. Por isso que nós estamos juntos agora, para nós resolvermos isso. Me ajuda a transformar esse ódio em amor. Por isso que nós estamos aqui. Tem essa conversa com ele, com o inconsciente dele, e vai começar a funcionar. E se ele for grande, não tem como tocar ele, faça esse mesmo exercício que eu falei para Tati à noite. Fala, pai, hoje à noite eu gostaria de ir para um lugar seguro com meu filho para conversar com ele. Eu quero resolver esse drama, eu quero resolver esse ódio, eu quero ajudar ele a transformar esse ódio em amor. Me ajuda a entender o que talvez como eu tenha machucado ele, mas mais importante do que entender, me ajude a estar com ele todas as noites para nós resolvermos esse sentimento. E o que acontece? Começa a resolver. A Virgínia disse que a neutralidade aliviou o meu core. Que legal. Aí ele tem 25. Aí vai ser complicado eu colocar ele, deitar ele no teu colo, Cissa. Mas faça isso, faça por pensamentos. Quando você olhar para ele, olha e mentaliza essa conversa. Filho, eu te amo. Me perdoa se eu te fiz mal. Nós estamos aqui hoje para consertar isso tudo, para escrever uma nova história. Conversa com o inconsciente dele. Conversa com as células dele. Lembra as palavras de Cristo. Existe muito mais mistério entre os céus e a terra do que nós conhecemos. O que a Cris disse? Eu agi assim. Agora, vendo o gráfico, eu consigo ter a convicção de estar no caminho certo. Obrigado, gratidão, Cris. Te admiro muito, querida. Você e sua família. São uma família muito linda.
Gente, mas eu não posso tomar o dia inteiro de vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Agora eu quero encerrar com uma história que faz muito sentido para mim, pra gente encerrar isso com chave de ouro, ok? A Cissa disse: Ada, obrigado, você é um anjo. Faz todo sentido. Obrigado, querida. Amanhã tem mais, tá, gente? A gente tem que decidir o assunto de amanhã. Se vocês tiverem alguma dica aí, me mandem, gente, pra gente decidir o assunto de amanhã, tá? Eu tô adorando. Eu tô achando o máximo, eu tô recebendo isso como um presente de Deus. Eu vou contar rapidinho. Sabe como que eu tive essa ideia? No Natal, eu conheci um cara incrível, ele se chama Rodolfo. E ele era vocalista daquela banda Raimundos. E a gente passou o Natal juntos. Ele, a esposa dele, muitos amigos na casa em Miami. E ele é muito bacana, eu não sabia quem... Ele é super conhecido. Eu não sabia quem era o cara, mas ele é super famoso. E a gente conversando, e eu falei, o que que tu faz? O que que tu faz? Ele falou, eu sou vocalista, eu era vocalista da banda Raimundos. Eu não sabia quem era. Mas daí a gente começou a conversar. E ele hoje, gente, ele é uma espécie de missionário. Ele largou a banda Raimundos e ele canta em muitas igrejas no mundo todo, muito mais no Brasil. E ele está de férias em Miami, agora está indo para o Havaí. Nós ficamos muito tempo conversando. A minha conversa com ele chama Rodolfo, foi tão intensa que quando eles foram embora, eu fiquei pensando, cara, o que que eu posso fazer? E foi aí que Deus falou para mim, filho, cria um grupo. Manda lá no Face quem quer participar. E vocês acreditam que eu tive essa ideia antes de ontem? E de antes de ontem para cá entraram mais de 300, quase 400 pessoas estão aqui nesse grupo, gente. Isso realmente é um chamado de Deus. E ontem eu mandei mensagem para o Rodolfo e agradeci a ele por ele ter sido essa inspiração. E um dia desse eu vou convidar ele para entrar numa live com a gente. Quando ele voltar do Havaí, eu vou encontrar com ele em Miami, porque eu vou dar um livro para ele. Eu vou ver se a gente pode gravar um vídeo para ele mandar um recadinho para vocês. Olha que história linda, né? E ele é um cara incrível. Antes de contar minha história final, deixa eu ler alguns comentários. A Cissa disse, eu tenho uma questão. Por que eu atraio pessoas que sempre me prejudicam financeiramente? Eu tenho passado por essas situações, não sei o que eu faço de errado para atrair esse tipo de situação. Cissa, eu não sei se eu consigo falar sobre isso amanhã, mas eu vou pensar sobre isso, eu vou escrever, tá? Vou escrever e vou orar sobre esse assunto. O legal é que aqui eu posso falar essas coisas, né? Essas coisas de, eu vou orar sobre o assunto, eu não falo nas minhas lives normais. E aqui eu posso falar sobre isso, que legal. A Cris disse, bora fazer uma lotação para as moradas do Pai. Evoluir junto com os nossos companheiros. Eu adorei isso, gente, adorei a ideia da Cris. Vamos fazer uma lotação para ir nessas moradas. Eu já vou, Cris. Todas as noites eu vou. Ontem à noite eu fui, eu sempre vou, eu sempre falo o que eu gostaria de fazer naquela noite. Claro, se possível. O Rodolfo é especial, o Rodolfo é muito legal. A Bruna disse, amanhã fala sobre relacionamentos normais. Faz 6 meses que terminei o meu e ainda me sinto mal em vários aspectos. Diria que a única coisa que atrasa a minha vida. Bruna, me chama inbox, Bruna, ou me conta melhor para que eu possa entender melhor a situação. Porque relacionamento é tão amplo, né? E eu adoro falar sobre relacionamento, só que o meu pensar sobre relacionamento ele é um pouco chocante, assim. E algumas pessoas podem não gostar do que eu vou falar. Então, quem já fez meu curso sabe, mas não preciso me expor tanto assim aqui. Mas se tu puder me chamar no inbox para me explicar melhor sobre isso, daí eu consigo focar melhor no que eu vou falar, tudo bem? Que legal, que maravilha. Bom, gente, então, o Valmir disse, eu conheço ele e a mãe dele, ela é médica, a doutora Jacira, muito conhecida em Brasília, uma pessoa fantástica. A vida do Rodolfo foi transformada talvez não tivesse transformando vidas. Ele é incrível, né, Valmir? Muita gente fina ele. O Valmir, teu comentário é longo, eu não consigo ler o resto, tá, querido? Desculpa. Aqui me mostra só um parágrafo. A Beth disse, um dia desses vamos falar sobre relacionamentos que não duram.
É incrível que as pessoas me adoram, mas não me assumem. As pessoas me adoram, mas não me assumem. Sabe que eu tenho um pensamento sobre isso, Beth. Por que relacionamento não dura? Porque não tem que durar. Que papinho é esse de que todo relacionamento tem que durar uma vida toda? Não. Algumas pessoas entram na vida da gente para a gente encontrar neutralidade, para fazer as pazes, para nos ensinar algo rápido e já vão. E eu sempre penso, quanto mais rápido for, melhor. Desde que seja verdadeiro, porque aí eu tenho espaço para... Aí começou, as pessoas não vão gostar do que eu vou falar. É porque eu vejo o relacionamento como formas de encerrar ciclos. Então, quanto mais rápido eu encerro um ciclo, mais rápido eu vou para outro. Então, quando alguém chega na minha vida, me ensina alguma coisa, daqui a pouco sai, maravilha, saiu, aprendi, próximo. Não estou dizendo, gente, não estou falando só em relacionamento amoroso, tá? Quando eu falo relacionamento, na maioria das vezes eu nem falo em relacionamento amoroso. Eu falo em relacionamentos em geral. A Virgínia disse que ontem tentei fazer o que falou. O que foi, Virgínia? Isso, Bruna, chama em Vox. A Cris disse, essa noite eu pedi para ir para um lugar seguro e acordei mais leve. Que legal, Cris, funciona, né? A Sueli disse que também acredita nisso. Gente, isso funciona muito. Eu contei que até dinheiro emprestado eu já pedi, né? Eu não vou contar agora, porque... Mas numa hora dessas eu conto. Eu precisava muito, estava apavorado. E eu fui e pedi dinheiro emprestado. E teve outra... isso aqui eu já estou entrando em outro assunto, eu perco o raciocínio. Não quero encerrar o ciclo desse grupo, não. Eu não quero encarar, como é que é? Não quero encerrar o ciclo desse grupo, não. Não encerra. A Ana diz que faz sobre como entrar em contato com a espiritualidade dessa forma tão bonita e natural que tu consegue. Olha, isso é fácil. Como entrar em contato com a espiritualidade. Vamos falar sobre isso amanhã? O que vocês acham? Daí é fácil para mim, eu não preciso estudar muito. Beijo, Eunice. Financeiro tem a ver também com relacionamento. Tem tudo a ver, tá tudo conectado, Beth. É financeiro, é emocional, é sexual, é espiritual. Tá tudo conectado. Nós somos um todo aqui na Terra. Então tá tudo amarrado e grudado. Tá, gente? Então, amanhã o assunto vai ser, porque aí é mais fácil. Tudo bem? Todo mundo concorda? Nós vamos falar sobre como se conectar com a espiritualidade de uma forma fácil, de uma forma tranquila. Daí eu não preciso estudar muito, tá? Porque hoje meu dia vai ser corrido, eu tenho que voltar para o hospital, eu tenho que ver 2 médicos, e o hospital é longe daqui, então eu vou chegar em casa só no final do dia. E eu fico 3 horas grudado naquela máquina. Quando termina, gente, eu saio assim tão sonolento, aí se eu não precisar estudar, eu me animo mais, tá? Mas eu estudo à noite dormindo, eu sempre faço isso. Ontem meu pensamento foi, ontem eu escolhi o assunto sobre família, porque é tão complicado, eu fiz o gráfico na fila do restaurante ainda, o gráfico não, o desenho, a imagem, fui dormir e falei, pai, hoje à noite eu preciso que vocês me ajudem a entender melhor esse assunto. E fui dormir. Deixa o meu inconsciente trabalhar. Deixa o mundo espiritual trabalhar. Não preciso ter controle. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Como é que eu me conecto com a espiritualidade de uma forma muito fácil, muito tranquila, muito leve, sem muito misticismo. Beleza? Gente, para encerrar nossa live, eu quero dizer que eu não sabia que teria tanta gente assistindo. Eu acho tão legal isso. Gratidão. Eu só escovei os dentes, meu cabelo tá bagunçado. Hoje eu tô de pijama mesmo. Mas eu quero encerrar nossa live contando uma história vivida lá em casa. E a Cris, o Valmir, as pessoas que fizeram o meu curso, especialmente as pessoas de Brasília, porque eu não conto isso em todos os cursos, mas eu contei em Brasília, vão lembrar dessa história. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 9 anos. Gosto de ver seus pezinhos mexendo. Das meias, sim.
ela se separou do meu pai quando eu tinha 9 anos, mas ele não tinha onde morar, então ela construiu uma casinha para eles lá nos fundos da nossa casa. 2 anos depois ele se matou. E nesse período, eles não estavam mais juntos, ok. Ele morava lá nos fundos de casa, mas eles não eram mais casados. Mas ele ainda bebia. Mas ele bebia de beber muito. E nós somos de uma cidade muito pequena. E era dia das mães. E a gente tava, eu era pequeno, eu não lembro muito bem disso, mas as minhas irmãs me contaram. E eu vou contar essa história só para mostrar para você o que é quando a gente sai do menos 10. Que a minha mãe vivia no meu pai no menos 10. Imagina uma pessoa que bate em você todos os dias, que agride você, que machuca você. Tá lá no menos 10, tá no menos 20. E como é que tu sai de lá e vai pro amor? A fazer sentido para ti. E era dia das mães, nós éramos todo mundo lá em casa, era em torno de 12:30. A gente ia almoçar e a polícia chegou lá em casa. E eles falaram: Dona Neuza, o seu marido, que eles não sabiam que não era mais, o seu marido foi encontrado bêbado numa valeta e está no hospital. O que a gente faz? Uma cidade pequena, né, gente? E eu lembro que, eu não lembro, me contaram, que a mãe disse: ele tá bem? Ele disse: não, ele tá bem, mas a gente não sabe o que fazer com ele. E a mãe voltou para dentro de casa e falou para nós: meus filhos, vocês ficam aí, que o pai de vocês está no hospital, e eu vou lá ver se ele está bem, guarda meu almoço e eu já volto. E meus irmãos e irmãs se revoltaram com a minha mãe. E ela pediu carona no carro da polícia e foi para o hospital. Passaram-se 2, 3 horas, ela voltou caminhando, estava quente, era domingo, e ela foi pegar o prato de comida dela, de frio, todos nós almoçamos, e a minha irmã começou a brigar com a minha mãe. E a minha irmã dizia: como é que tu pode ser tão burra? Aquele homem foi um monstro para ti a vida toda. E agora tu larga os teus filhos para ir no hospital ver se ele está bem. Deixa ele morrer. E a minha irmã começou a falar essas coisas todas. E a minha mãe parou, tirou o prato da frente dela, chamou a minha irmã, pegou a minha irmã pelos 2 braços e disse: minha filha, tu precisa perdoar o teu pai. Porque apesar de todas as coisas horríveis que ele fez, ele é teu pai. Outra coisa que tu precisa aprender é o seguinte: não importa o que as pessoas façam comigo, não importa a forma que as pessoas vão me tratar, eu sempre vou tratar elas como eu gostaria de ser tratada. Porque o que ele faz ou o que ele fez nunca definiu a mulher que eu sou. Olha só. Que história, né? Essa minha velhinha. Não importa como as pessoas vão me tratar, eu sempre vou tratar elas como eu gostaria de ser tratado. Eu gostaria, um dia eu chego lá. Eu ainda não tenho esse amor todo e essa bondade toda que a minha velhinha tinha. Talvez seja por isso que eu faço o que eu faço. Porque um dia eu quero ser tão bondoso quanto a minha mãezinha. Um dia eu quero ter tanto amor no meu coração quanto ela tem no dela. Um dia eu quero conseguir encarar o mundo como ela conseguiu encarar o mundo dela. Com todas as dores que ela passou, com todos os sofrimentos que ela teve, com todos os horrores que ela teve, que ela foi submetida, ela conseguia se transformar, ela conseguia ser luz no meio das trevas. E ela viveu em trevas, gente. E ela conseguiu ser luz. E esse é o nosso desafio todos os dias. É nós vivermos em trevas e nós mesmo assim conseguirmos ser luz. E a gente pode ser luz. É uma decisão que ela tomou. É uma decisão que a gente toma todos os dias.
A gente pode permitir que o nosso instinto da raiva, do ódio, ele seja mais forte do que a gente, ou a gente pode conter isso, encontrar neutralidade, permitir então que o inconsciente, que o universo comece a fazer a parte dele, que Deus comece a trabalhar no nosso coração, para que o que era ódio fique neutro, e ao ficar neutro se transforme em amor, sabe? Da mesma forma, seja mais amoroso contigo. Não tem como tu transformar ódio em amor de um dia para o outro. Tá com raiva? Procura neutralidade. E daqui a pouco a neutralidade faz com que aquilo se transforme em positivo. Tudo bem? Lembra? Ou nós somos luz ou nós somos trevas. Nós não somos meia boca, gente. Ou nós estamos acesos ou nós estamos apagados. As Escrituras falam isso. Não sejamos mornos. Ou a gente é quente ou a gente é frio. E essa é uma grande verdade. Pensa sobre isso. A Núbia chegou agora. Volta, Núbia, e assiste tudo de novo, porque foi muito legal. Beleza? Gente que está assistindo a gravação, convida alguém que você conhece que vai se beneficiar para participar desse grupo. Tá bom? Para nós encerrarmos, nós vamos fazer uma oração. Para fazer a oração é o seguinte: eu gostaria que vocês, se você estiver em família, que vocês todos dessem as mãos. Se você está sozinho, que você encontrasse um lugar tranquilo na tua mente, que tu fechasse os teus olhos, que tu ficasse numa posição confortável, e nós vamos fazer a oração juntos, tudo bem? No final, se você concordar com o que eu falar, você pode dizer amém. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos lá, vamos fechar os olhos então. No 3, hein, gente? Não pode ficar escrevendo aqui, quer dizer que você não está fazendo a oração comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos respirar fundo 3 vezes. Nos ajuda a acalmar. Nosso bondoso Pai Celestial, nós te somos gratos, Senhor, por esse dia, por essa manhã, por estarmos aqui conectados via internet e por nos sentirmos tão pertos, entendendo que nós estamos longe, mas na verdade nós estamos juntos. Isso é lindo. Obrigado, Pai, por essa tecnologia incrível que nós temos, pelo conhecimento que nós recebemos de Ti constantemente. Obrigado por estarmos circundados, cercados pelos Teus anjos, pelos nossos mestres de luz. Obrigado por essa luz maravilhosa que cura e purifica que está caindo sobre nós. Permita, Pai, que tenhamos todos um dia abençoado. Permita, Pai, que as nossas células, o nosso inconsciente, eles absorvam todo o conhecimento que está sendo aqui transmitido lá do mundo espiritual, das esferas mais altas do mundo espiritual. Que sigamos nosso dia com entendimento, com paz, com amor em nossos corações, que a partir de hoje consigamos olhar para os nossos semelhantes, até para aqueles que são diferentes de nós, e olharmos com amor, olharmos com entendimento, que o nosso inconsciente ele fique mais forte, nos indicando por que sentimos desavenças, e que essas desavenças encontrem a neutralidade e que dessa neutralidade se transformem em positivo. Que nós consigamos nos amar mais, que nós consigamos nos aceitar mais, que nós consigamos ter mais carinho por nós mesmos, porque aí sim nós vamos ter amor, carinho e aceitação pelos outros. Que consigamos entender que nós só damos o que temos e que para ter precisamos cuidar de nós. Que cuidar de nós não é ser egoísta, ao contrário, cuidar de nós é ter amor. Amor por nós mesmos, para que então consigamos ter amor por nossos irmãos. Pai, mãe, nossa família espiritual, nos ajude nessa jornada. Nos ajude a ser fortes aqui na Terra. Que nós consigamos entender esse vazio que sentimos de tempos em tempos, esse aperto no peito. Que consigamos entender que ele é somente saudade de casa. Nos ajude a amenizar essa saudade de casa. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por ser nosso Pai. Obrigado por ter nos enviado aqui para a Terra. Obrigado por ter nos confiado essa missão. Obrigado pelas famílias que nós temos, pelos amigos, pelos amores, pelos desafios e pelo crescimento constante que nós sentimos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mãe.
Muito obrigado, nossos amigos espirituais. Muito obrigado, nosso Mestre Jesus. Pedimos essas coisas e agradecemos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Que assim seja. Beleza? Vamos lá então, gente. Um bom dia para vocês e amanhã nós vamos aprender o quê? Como se conectar de forma muito fácil com a espiritualidade. Como afinar nossos laços espirituais com a espiritualidade. E vai ser muito legal, porque vocês vão ver que, gente, vai fazer muito sentido. Primeira coisa, eu já vou entrar no assunto, não posso entrar no assunto de amanhã. Eu vou agora fazer café. Café da manhã. Amém, Valmir? Obrigado, Kátia. Obrigado, Cris. Obrigado, Cissa, Dani, Elza, Núbia, Sueli. Quem mais? A Cris, o Michael, a Tati, a Berna, a Silvana entrou agora. A Silvana está terminando, Silvana. Que assim seja, Michael. Um abraço, gente. Um beijo para vocês. Nós nos vemos amanhã, tá? Tchau, tchau.